Bora lá, pessoal. Estamos aqui com mais um Galera Pod. Podcast da galera. Eu sou o Diego. Eu sou o Marcos. Primeiramente, vamos agradecer aí o nosso parceiro da Suplementos Borg. Muito obrigado, doutora Giovana Dimitrov. Suplementos Borg, porque quem cresce natural é planta. Estamos hoje aqui com a presença ilustre do nosso amigo Cola, que ele é um produtor musical e, vixe, Marcão, desenrola aí o que mais, porque falar desse cara aqui... Rapaz, primeiro, fazendo as contas, 16, quase 20 anos que a gente se conhece. Nesse meio tempo a gente já viajou no Nordeste, a gente já trabalhou junto inúmeras vezes. O Cola já trabalhou com metade das bandas da década de 80, seja como produtor, seja como técnico de som, seja como auxiliar. É um item quase que histórico de Santo André e tem uma memória que me assusta. Ele tem umas inserções em momentos difíceis de eventos e produções, tá tudo quebrando, o pau torando, tudo no seu... todo mundo nervoso, ele... E tal coisa. Aí ele fazia uma brincadeira, o clima voltava pro normal. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Agradecer a presença aqui de todos vocês que estão nos assistindo. Os inscritos, muito obrigado a todos os inscritos aqui nesse canal. Valeu, obrigadão. E vamos aumentar aí, pessoal. Vamos passar para os amigos aí. Exatamente. Isso é o principal. Divulgar aí. Senhor Cola. Diga, Marcos. Agora, eu vou fazer a pergunta que até invadi o espaço dele. Pelo que eu fui descobrir quase 10 anos depois que Cola é o nome de Isaías. Da onde vem Cola? Não, da onde vem Cola é um apelido de infância. Foi meu primo, um primo mais velho. Na verdade, meu primo que quando veio do Nordeste junto com a minha mãe, ele que me deu esse apelido. Esse meu primo aí, ele me viu nascer, né? Caramba, Cola. Ele viu dos meus 6 irmãos, ele viu todos nascer praticamente. E foi daí que nasceu esse apelido aí. Cola. E aí não teve essa, mano. Pegou. Foi na rua, escola, e foi indo. E esse é o... Foi indo e iu. E né? colou, Como né? diria um jogador de futebol, foi indo e iu. E ficou, meu. É praticamente um nome artístico. Não, muito legal. E essa parte é a parte principal que eu sei, obviamente, que é de produtor musical, de técnico. Quando que você começou com isso? E por quê, vamos dizer assim, né? Como que foi esse início? O início foi em Santo André, numa paróquia que eu era sacristão, o vulgo coroinha. Que legal. Aí tinha que ligar as cornetas para as festividades, quermesse, pô, e aí... As caixas delta. Cornetinha delta e vamos que vamos, né, bicho? Era uma potência com, acho que 3 microfones, grave, médio e agudo, e pô, aquilo ali pra mim já era o máximo. E aí foi indo, né, cara? A partir daí, depois pintou os bailes com os amigos, montando equipe de som pra fazer baile nas garagens, e aí já fomos conhecendo o pessoal de bandas lá da região mesmo. Queria mandar um abraço pro grande mestre do áudio lá da região do ABC, o Sérgio Papagaio, o Papa Rock, que, pô, grande amigo de longa data. Papa Rock nos anos 70 era o cara, bicho. Ele foi técnico até do Hermeto Pascoal, pra você ter uma ideia. Caramba. Ele deu uma turbinada no som dos trio elétricos. Legal, grande Papa Rock. Sérgio Rock, Papagaio. Legal. Ele é um cara, assim, nacionalmente conhecido. Muito bom. E o bom é que você começou a pegar Cola, uma parte, a partir... Você se lembra que ano era? A primeira vez que você trabalhou profissionalmente, que você caiu de cabeça, era o quê? Final de 70, começo 80? Já era 80? Já 80. Já 80. Meados de... Metade da década de 80 eu tinha acabado de terminar o... Hoje é o ensino médio, na época era o colegial que se falava, né? E na escola lá que eu estudei, o Carlos de Campos era muito louco. Tinha um festival na escola, cara, festival de música.
Putz, é muito legal. Mas quase todos os colégios tinham uma coisa que... Não, mas não era uma estrutura grande, era um negócio Um muito... palquinho. palquinho e É, resolvia. não, o palco, se eu contar como era montado, vocês vão morrer de rir Não, agora. então faça favor. Por favor. Pegava, a gente esvaziava uma sala e pegava algumas carteiras Sim. que estavam no depósito, perfilava tudo, amarrava-se com uma corda. Aí tinha o proprietário de um depósito de material de construção do outro lado da avenida, ele cedia uma lona e Vocês faziam palco, cara. a gente forrava o palco Aí, com tá essa vendo? lona. Tá vendo? E engraçado que no ano de 84, era meu último ano, né? Era esportista, jogava Não. vôlei. Depois essa parte do esporte a gente conta com mais calma. Aí fomos tentar descolar um equipamento. Aí tinha um amigo meu, Fernandão, abraço Fernandão, tá morando em Guararapes, terra natal dele. E ele morava na Coab, em Itaquera, estudava em Santo André, porque ele morava em Santo André, aí a família dele conseguiu a pena Coab, aí ele ficou 1 ano e meio. Nossa senhora, cruzando o Brasil. Não, mas ele ficava durante a... Ele trabalhava em Santo André, ficava durante a tarde, ele era feirante. Ficava à tarde na casa de uma tia, depois à noite ia pra escola, depois voltava pra casa. E depois na madrugada, mas quando você tem 17, 18 anos, Sucesso. Você nem dorme, é 2 horas por dia pra lavar o rosto. vamos que vamos, né, bicho? E aí depois desse festival, a gente acabou... Nessa dele morar em Itaquera, um final de semana eu fui lá, tava tendo um evento, a gente viu uma aparelhagem, fomos trocar ideia com o cara. Isso aqui é da Secretaria de Cultura e tal. Aí a gente foi atrás disso e... Era acho que era uma região da Sé que tinha sede disso aí. E nisso, a banda Magazine tava gravando um take pra uma chamada de final de ano da TV. E... Aí, não sei que, eu vou trocar ideia com os caras, né, meu? Aí fui conversar com o pessoal, o Kid Vinil, o saudoso Kid. Deu uma atenção legal pra mim, pro Fernandão. Só que aí um segurança entrou numas. De querer empurrar a gente, usou até um termo... Hoje em dia esse cara estaria pego, porque ele usou um termo muito racista na época, né? Era coisa que naquela época era permitida, né? Aí um camarada da Sistema Globo de Rádio tava próximo, chegou, não, pô... E tal, não, me procura lá e tal, a gente tenta te ajudar aí. A gente foi pra Rádio Globo, lá na Rua das Palmeiras, no meio da semana. Aí foi muito engraçado, chegamos lá, o cara não tava. Aí eu falei, poxa, o cara não tá, né, meu? Deu viagem à toa aqui, hein, Fernandão? Eu falei, pô, mas aí o finado Johnny Black, que era o sonoplasta do Perdidos da Noite, tava chegando. E o Johnny viu o nosso papo ali e tal, e, não sei, parece que foi a mão divina, né? O Johnny. E aí, meninos? Pai, contando uma história pro Johnny. Seguinte, dá um tempinho aqui. Ele foi num balcão, conversou com uma pessoa, voltou e falou, dá o RG de vocês dois. Arrumou um crachá e colocou a gente dentro do estúdio, no programa do Ângelo Vizarro, na Rádio Excelsior AM, que era 780. E... a gente ficou trocando ideia, falamos sobre o festival e tudo mais. Nesse dia estava até o cantor Hildon, o Baioca, que ele até se intitulou o Baioca, o Hildon, grande figura. Pô, parceiro do Tim Maia, vários sucessos nos anos 70 e tal. Acabou o programa, o Johnny chegou, tem um amigo meu, vocês estão precisando, vamos fazer um festival, estão precisando de som. Vai ali na Brigadeiro, procura o Tato. Pô, aí foi, pegamos lá uma mesa amplificada da Pive, acho que 4 caixas 45, 70, 60, 4 microfones, uns pedestais, e aí colamos uns caras lá pra colocar a bateria e um amp de baixo, um amp de guitarra, e no fim das contas nós fizemos o festival, acabou rolando. Aí depois disso a coisa foi andando, né? Fui fazendo contatos e tal. Em belo dia eu caí na Galeria do Rock. Galeria do Rock. Aí eu tô subindo para ver uns vinil lá no segundo andar.
Daqui a pouco eu escuto o riff de Detroit Rock City, né, bicho? Numa loja de instrumento. Eu olhei assim. Pessoa mais fanática por Kiss que eu conheço na Aí minha eu peguei, vida. olhei pro meu amigo e falei, pô, bicho, Rogério, vamos voltar. A escada, pô, eu querendo descer a escada rolante, ao contrário, pra chegar logo lá. Pô, deu uma volta, pô, entrei na loja. Lá tava o Dario Paris testando um pedal que um amigo dele desenvolveu uma cópia de um pedal lá, não sei se era circuito da MXR, era um distortion. Mas na mão do Dario, o Dario timbra qualquer coisa, né, bicho? Uma guitarra nacional, uma Golden, eu acho que era. Tirando um som aí, pô, esperei o cara terminar, e puxei papo e tal. E eu tinha, nessa época a gente tava tentando vender terreno, nada a ver com música, né? E eu tava com uma pasta e tinha um adesivo da rádio de Santo André, 97 FM. E ele tava com um projeto dele, a banda Platina, né? Tava começando, seria o segundo ou terceiro show deles. Eles estavam divulgando. Aí ele viu aquele adesivo. Aí ele perguntou assim, aí o Rogério, não, o Cola conhece todo mundo na rádio, mas eu falei, bicho, dá propaganda, eu vou falar, tentar agitar alguma coisa. Aí procurei o Capitão de Aço, Beto Peninha, ele tinha um horário os domingos à tarde. Aí ele deu uma força, ficou falando lá, faltavam uns 15 dias pro show. Ele falou 2 domingos seguidos e tal. E aí comecei a frequentar a loja e tal, já. E nisso foi indo, passou um tempo, eu comecei a trabalhar na loja, da loja eu conheci um camarada que tava gravando, mas estava com problema no estúdio. Aí eu falei, me dá o endereço desse estúdio aí, porque, pô, ele tinha feito um curso de sonoplastia e tal, fui atrás. Aí entrei, comecei a trabalhar, isso era em 1988, acho que 88 por aí. E daí entrei, comecei meio que de assistente, vamos gravando e vamos pegando essa cancha. Peguei uma transformação do analógico pro digital. E foi assim que a coisa começou. Daí, contato, o tecladista, dono do estúdio, um dos donos do estúdio, o Ari Holland, ele tinha gravado com Kid Vinil, um disco que era Kid Vinil, Os Heróis do Brasil. A banda era o Ari, Newton Leonardo de baixo, o Cook Stolarski, que é da banda do Altas Horas. Era o batera, o André Cristóvão de guitarra e o Kid. Pô, bandaça, bicho. Os caras tocavam uns blues. E aí tocavam num bar em Santo André, chamava Jazz and Blues. Lá eles mandavam altos blues, inclusive até um gaitista. Saudoso Sugar Blues chegou, o André Cristóvão levou pra lá pra dar uma canja e tal. Então foi daí que comecei a trabalhar e fiz contato com as pessoas. Tinha o outro sócio do Ari, o Roberto, o Arthur. Tinha um amigo em comum que eles seriam sócios, mas depois eles não conseguiram manter o lance. O Oscar, que depois eu comecei a trabalhar com o Oscar, que amigo do pessoal, que era amigo do pessoal do Rádio Táxi, tal, do Maurício Gasperini, do Mauro. E aí, aí fui trabalhar com esse pessoal, depois pulei para fazer a dupla deles, que eles tiveram os anos 90, mano a mano. Eu gravei a primeira demo, assim, a primeira gravação do Mano Foi a quando Mano. eles saíram do. Eles saíram do rock and roll e foram pra parte mais sertanejo, né? Foi aquela meio que transformação que eles fizeram. E aí sempre, depois disso aí, continuei trabalhando em estúdio, depois teve uma pausa, peguei uns grupos de pagode, a fase do pagode. Então teve muita banda que gravava coletâneas, né? Os caras tocavam, os caras promoviam uns festivais, pegava 5 bandas e gravava um vinil cada banda, gravava 2 músicas e nesse bolo aí tive acho que foi quadra da escola, camisa verde e branco, tinha um LP, Botequim do Camisa. E nesse Botequim do Camisa gravou, que fez sucesso, que virou o Sensação e o Negritude Júnior participaram desse disco. Então eu tava lá meio que de assistente e tal, dando uma força lá, e a gente chegou a gravar esse pessoal. Depois, passar dos anos, eu continuando trabalhando em estúdio, eu comecei a gravar muito com... Foi lá na origem mesmo que eu conheci o Biravaí, que é o pai do Anderson, do Grupo Molejo, produziu uma boa safra de bandas dos anos 90 de pagode. E nessas
pintou pra mim fazer o Exalta Samba. Quando eles mudaram de... Saíram numa gravadora que era lá de Santo André. Já essa gravadora não existe mais, Cascasta Records. Aí eu trabalhei com eles um tempo. Aí depois eu conheci uma galera aí que eu já conhecia uns músicos aí que tocavam, acompanhavam o Moacir Franco. E aí a gente foi fazer umas paradas pelo interior, rodamos, fazia muita abertura de festa de peão, bailes. Chamava 3-0 essa montagem, essa galera. Que legal. E teve também uma passagem aí, já agora, no anos 2000, acho que foi 2010. Aí fiquei uns 2 anos e meio direto trabalhando com o Moacir em shows, né? Ali, baita figura, baita escola, né? O Moacir se tornou, assim, um grande amigo, né? A gente tem contato até hoje. E tá nativa até hoje, graças a Deus. Você Tá. é uma pessoa que não aparenta, Não. não Isso aparenta é mesmo. muito bom. Isso é muito bom. E ele agora vai estrear um programa em setembro agora, acho que já na primeira semana de setembro. Vai estar no ar acho que vai ser na Band, domingo não, sábados. Chama Nós na Firma. É um humorístico, tá ele, o pessoal do Café com Bobagem, Marcelo Médici, é um negócio que, pô, meu, Vai pegar legal. só tem cobra criada. gente Do pesada lá. o elenco é muito bom. Então, Então também tá. Cada dia que passa, a parte de humor, ainda mais em rede aberta, não existe. Se não for a Praça é Nossa, Literalmente. Que é eterno, né? sim. Que é eterno. Tá cada vez mais conseguindo se adaptar, né? Porque você não E pode aí, fazer mais humor não com nada, né? não. Eu tava vendo a entrevista do pessoal do Cacete Planeta e até para participar de um podcast eles estão segurando a mão. Porque eles não podem Não, falar. não pode falar não mais tá nada. acostumado, né? Não pode velho? falar Eles mais falavam nada. tudo. Sim. E não pode, hoje não pode falar nada. Aqui, irmão, a gente conversando. Sim, Quando você fica pensando, Você não você pode fala, falar. puta, não vou. Putz, você fica. E tipo, por quê? Mas não é porque. saúde. Vai falar, é alguma coisa que, por exemplo, hoje não se pode falar, mas. A diferença, na tua opinião, porque você viu tudo. O que você viu, Cola, da cena musical da década de 80 brasileira, o nascer do rock brasileiro, que foi, cara, do início até o começo da década de 90, o início da década de 80, foi uma coisa, um fervilhar muito bom. Você pegou muita coisa boa. Você pegou. Em 85, o pessoal pós-Rock in Rio, entendendo o que era o som dos gringos, qual que era a qualidade do que vinha lá de fora. Deve ter sido um baque, né? Porque o contato que você tinha, a informação que você tinha, era numa revistinha ou em um programa que passava De e repente nada. você olha e fala, mano. Que é isso? Que fita. Mas realmente, em questão assim, foi esse salto que deu, né? A partir da década de 80, pós-Rock in Rio. Mas tem um pessoal que vem antes, né? Aí Sim. eu tenho que dar a mão à palmatória ao meu amigo, grande Rolando Castelo Júnior, batera da Patrulha do Espaço. Nossa, Júnior. Júnior gravou aqui, ó. Júnior gravou aqui. Nesse estúdio aqui. Nossa. E que ele fala, né, meu, que o pessoal da década de 70 ralou muito, tinha pouco equipamento, e o pouco equipamento que tinha uma certa qualidade. Sim. Tinha algumas réplicas Nossa, os Janines, Tremendão. de amplificadores Fender, réplica de Marshall, mas é que não tinha uma tecnologia parelha. Então, É o que tinha, esses valvulados que eram feitos aqui eram bons, mas faltava algumas coisas de conhecimento tecnológico que não dava mesmo, porque era muito difícil trazer peça. A Janine é que tinha uma época que trazia algumas coisas, talvez pelo fato de serem descendentes diretos italianos, eles conseguiam trazer algumas coisas da Itália, né? Aí eles montavam aqui e colocavam a logomarca deles, né? Época das colunas de voz. Hoje em dia os caras têm retorno de fone e tal. Antigamente não. Antigamente, meu amigo, era
os amplificadores, batera no meio. E tinha as colunas de voz que eles deixavam mais ou menos angular em 45 graus, como tá aqui essas rebatedoras aqui. Que era endereçado para o público e era o retorno do cantor. Então era Que complicado. via apitar pouco. Não, tinha Não, ter um até que ouvido não monstro, apitava né? muito, não. O volume era muito mais baixo, né? Mas, meu... E aí eram imensas, né? Você pegar aquelas caixas W Horn. Não, mas o problema não era que as colunas de voz eram uma coisa mais estreita, era mais estreita que essa rebatedora Sim. aqui. O problema é que os amplificadores eram grandes. Então, Gigante, né? então esse que era o grande problema. E o Brasil tinha pra época, mesmo quem conhece, como o seu caso, que conhece bastante sobre amplificadores, principalmente valvulados, tinham 3 firmas aqui em São Paulo que tinham uma penetração maior. Eram as principais do país, né? Que era a Giannini, que eu já citei, a Palmer, Nossa, e tinha a Snake, que era lá em São Caetano do continua Sul. até agora, né? Com os falantes. Não, é outra empresa outra essa empresa? dos falantes, não tem nada a ver com essa Snake dos amplificadores. Era fabricado lá em São Caetano do Sul, acho que rua, se eu não me engano. Não é Rua Amazonas, não. Tô enganado. Ela teve a ver depois com os Fink, com os instrumentos da Fink? Aí eu Ou já não sei, mas que o pessoal da Snake, ele era um dos integrantes dos Botões, a banda do Dave McLean. E ele que montava as coisas pra banda. Você não tinha muita opção. Você tinha importação fechada. E aí ele parou e começou a fazer os amplos, né? E já deveria ser caro também, Sim, né? sim. Não, mas era extremamente pelo amor caro. de Deus. Certo? Pelo amor de O Deus. custo era alto. Então era um investimento pra... Quando tinha algum amigo que profissional vinha da mesmo. gringa, o cara trazia um instrumento musical. Pelo amor de Deus. Se você tinha um Fender, você era Deus. É outro esquema. Tinha dessas coisas, né? Aí os caras começaram a dar um jeitinho, trazia alguma coisa. Desenrolou. E aí foi indo. Mas pós Rock in Rio é que a coisa começou a ficar melhor, né? Porque não existia o sistema de retorno. O sistema de retorno de palco era esquisito pra caramba aqui. Você pega naqueles próprios programas que tinham na Record lá. Eu esqueci. Os festivais? Os festivais, pelo amor de Deus. Não, eles- Eram 2 microfones, o Não. violãozão e. Mas, Sucesso. mas os microfones eram muito bons porque era uma empresa que conseguia importar. Era um canal era os de Neumann. televisão. Não, então lá tinha Neumann, tinha o AKG D12. Não, eu posso te contar uma história D12. assustadora. Se você pegar os vídeos Assustadora. aí antigos do festival lá de 1967, tem um monte de D12, pessoal cantando. Cara, assustador. Como tudo isso foi comprado com dissídio do governo, isso não pode ser negociado. Certo. E quando o pastor comprou, amigo meu que trabalha lá muito, um conhecido, na verdade, que trabalha muito tempo na Record, teve uma modificação interna. Depois de tanto tempo, se eu não me engano, tem uma norma que você tem que se desfazer. Eles queimaram. Ele conseguiu esconder um U49, uma coisa, um valvulado de época. Eles tiveram que tá guardado porque não tem nem a fonte original. Por dó de ver, eles queimaram. Você não pode negociar, você não pode fazer nada, você não pode doar. Nossa. É uma norma. Meu, microfone da década de 60 que valeria um carro. Mas Fogo. são normas. Normas são normas. Né? Só não para os meus filhos. E, pô, após isso aí começou a pintar as mesas da Yamaha, as 24x8, para fazer monitor. Apenas 8 vias. Veja bem, 8 vias. Aí você pega uma banda que, por exemplo, do tamanho do Blitz, né, meu? São por baixo 3 vocal, aí tinha teclado, baixo, guitarra, bateria. E ainda tinha, além com essas 8 vias, você ainda tinha que fazer a via lateral, side fill, né? Então você só tinha 6. Porque pra você entender, porque nem todo mundo entende esse termo nosso. Você é o cantor, meu. Você é estilosão, você tem a tua via. Ou seja, o que vai sair no teu retorno, aqui no chão, é uma mixagem completamente diferente. Ele é baterista do que ele vai escutar. Então, 8
Hoje em Não, a verdade eram 6, porque 2 faziam o site. Sim. Tipo, 16, vocês precisam, na verdade, de 16, mas tinha 8. Mais ou menos isso. e se você imaginar que você tem 8 vias independentes, 8 saídas de som independentes, é coisa pra caramba. Com certeza. Na época que você tinha 2 caixas no fundo, já foi uma evolução grande. Foi. E aí você pegou aquele festival e chegou aí, tinha mesa que tinha 24, mas tinha 24 vias pra você montar de retorno. Era outra E coisa. lembrando que cada uma das vias era uma caixa de som imensa, era um amplificador. Então, 24 vias, a pessoa via É um antigamente. conjunto. É um conjuntão. Exatamente. Um Para cada, conjuntão de coisas. pra assim. cada amplificador. Os kits. Exatamente. Para cada amplificador era um equalizador e era um compressor. Tinha o rack assim, É delícia. com os equalizadores das 8 vias. E quando teve o festival tinha muito mais vias, tinha 24 vias. Então foi complicado, né? Mas é o que tinha na época, né? E foi assim que a coisa foi começando a subir. Antigamente, voltando ali o pessoal, né? Dos anos 70, mesmo artista de ponta, não existia locadora de som, tipo hoje, né? Como tem uma locadora de médio porte da Presto, grande empresa, meu amigo Marcão Presta e atenção, André mas- Maltese, os irmãos Maltese, a Zela Maltese, né? Não tinha isso, então, por exemplo, cada banda tinha que ter o seu equipamento. Então era meio complicado. Tanto que até uma coisa que é bem capaz que você falasse, mas que eu te interrompi, que eu quase não faço isso. O primeiro boom, a primeira preocupação que teve entre os músicos de São Paulo foi o primeiro grande show que a gente teve aqui, foi o Genesis. Só que foi de um nível tão assustador, mas tão assustador, a gente nunca tinha tido isso no Brasil, que foi no ginásio de Ibirapuera. Beleza. Aí os gringos vieram aqui ver, porque hoje em dia tá tudo muito fácil. Uma caixinha de som desse tamanho faz o som da balada que você coloca no Bluetooth. É tudo LED. Beleza. Cara, uma lâmpada, antigamente par, é 1000 watts de consumo real. Então, os ingleses vieram fazer a vistoria antes do evento. Aonde que é a cabine primária? Os brasileiros, hã? Aonde que é a cabine de meia tensão? What is this? We don't understand. Os caras, tá bom, sempre lema. O show tá fechado. Eles fizeram a reforma e implementaram uma cabine de meia tensão, chegando no ginásio do Ibirapuera. E lá está até agora. Aí falou que no dia do show, assim, você via na frente o pessoal dos Mutantes, você via o pessoal da banda, o Carline, da banda Rita Lee, você via o Tutti Frutti. você via os Incríveis, do Netinho, você via todo mundo, todas as bandas estavam lá. O pessoal, Bom, nessa época aí já era o Casa das Máquinas. Casa das né? Máquinas. O pessoal também do Made in Brasil, todas as bandas. todo mundo tava lá pra ver. Todas E a as briga bandas. foi pra saber quem. Beleza, vocês fizeram show sem comentários. Só que o PA não vai sair daqui. Aí, se eu não me engano, foi o Mutantes que comprou. E foi uma das primeiras empresas. Eles locavam som pro pessoal. Eles compraram o PA inteiro. O PA são aquelas caixas de som imensas do Genesis. E ficou no Brasil. Com o Brasil. Então, Que teve legal. muita coisa, bicho, que nessa época. Inclusive tem uma particularidade desse show do Genesis. Ó, eu não fui. Tá? Eu não tenho idade para tanto. Nessa Isso época. foi o quê? Em Olá. 1976, eu tinha 11 anos de idade. Eu acho que nem tinha 11 anos no dia do show do Genesis. Que eu não lembro se foi no primeiro Eu semestre tava na ou no outra segundo. vida, dando novidade. Eu tava passando pelo saco do meu Meu irmão mais velho, o G conta aqui, ele foi, né? Que o pessoal achou muito estranho, porque tinha umas caixas muito no alto, assim, meio que virada para baixo. Foi a técnica que eles usaram para matar a reverberação que tava sobrando muito. Hoje em dia você tem. Um softwarezinho, você botou um microfonezinho, vai lá. Você regula por quantos milímetros você tem, ou até metros, você precisa atrasar a saída do sinal de som para ele não bater na parede no fundo e voltar. É a coisa mais engraçada. Você vai num teatro grande, o cara faz pu, tu, pu, tu.
que é o pum, aí o som vai e ligado. volta. Cara, naquela época o pessoal chamava o cara de engenheiro de som, não é à toa. Que o cara se matava pra Não, achar uma meu, a era conta física pra... pura pra resolver o negócio. Você É, botava tinha um que- microfone, tal frequência tá sobrando, então a meia senoide disso, a meia. O Parou. posicionamento do microfone também. Então, tem todo um macete que hoje em dia já A tecnologia deu uma ajuda. deu uma suprimida. Tudo, qualidade Suprimiu em si. bem. Então, sabe, hoje em dia o cara, não, mas você com uma boa placa de som na sua casa, no seu quarto, você consegue gravar um disco. Grava. Mas também não é aquilo, né? Grava, mas não é aquela coisa, né? Não é gravar um Tupperware aqui Exatamente. na nave mãe com Exatamente. todo aquele equipamento, aquele microfone sensacional. Não, tanto que é a coisa mais maravilhosa do mundo que eu cheguei à conclusão, aqui é uma sala pequena, é uma sala, assim, minha opinião, uma sala pequena que 0,01% das pessoas que fazem um estúdio, que nem eu fiz. O urso tá animado hoje. Da minha própria mão e conseguem, graças a Deus. Só que chega um momento que você chega no teu extremo. Você chegou aqui. Aí, quando eu quis gravar uma bateria absurda, eu fui pro estúdio do Gustavo, grande amigo meu, que é exatamente aonde o pessoal grava. Acho que metade dos podcasts do Flow, que são de áudio, do Rafael Bittencourt, vários podcasts de áudio são gravados lá, que é o Greenhouse. Gus, my brother, sem comentários. Por que acontece, Pan? Chega uma hora que você tirou o máximo daquilo que você tem. Se você quer mais que aquilo, você não vai demolir a sala inteira e fazer uma sala de 70 metros quadrados para gravar bateria. Certo. Você vai investir R$500 mil? Não, amigo. Você vai ter você vai num estúdio grande e investe nisso. Grava o disco, vai lá, paga um estúdio de verdade. Não que esse daqui não seja, mas paga um estúdio com o que você quer e investe. Isso, com os tempos, antigamente, isso era normal. Você tem salas, 2, 3, 4 salas imensas de gravação. Hoje a tecnologia ajudou a gente a gravar no banheirinho de casa. Que você consegue uma qualidade. Em grande parte, até... Mas para certo conseguir ponto. uma qualidade, você tem que ter uma bagagem, tem que ter um conhecimento. Tem que saber o que você tá fazendo. Não é só equipamento, né? Não. Você precisa, Sim, obviamente, sim. saber como mexer. Não, eu falo porque, por exemplo, às vezes eu fico com o Marcos aqui, toma 1, 2, 3 golinhos, vamos fazer uma palhaçada, subo lá, nossa, até ele abrir, aí monta e coloca e tal, não sei o que, e mexe, mano, eu falei, meu Senhor Jesus Cristo. O que é, pra quem não conhece, obviamente, leigo, como eu, nessa parte toda, aí eu ia falar, não, liga o bagulho, grava aí, valeu, bora lá. 1, 2, 3, biriri, biriri. Você fala, nossa, ficou muito louco. Aí você mostra pro cara, o cara fala, vige. Não, e é a coisa que as pessoas mais se assustam, que quando você vai ter uma gravação de disco, normalmente, para quem não sabe, você grava dessa maneira. Você pode fazer a galera ao vivo, contanto que você consiga isolar um pouco, como era feito antigamente. Esses traps são feitos para isso. Você colocava o batera meio isolado, tocando com o baixista meio isolado, tocando com o guitarrista. Tem um cara que é um gênio brasileiro, um cara, o Liciel, que é um cara que tá estourando, que ele tá voltando lá para trás, tá gravando em gravador de rolo. Ele tá fazendo as mesas de som, soldando, sem comentários. Ele tá correndo, quando tá todo mundo vindo para cá, ele deu a volta por ali. Só que você grava coisa por coisa. Você grava canal por canal. E quando a gente vai gravar bateria, só para montar a bateria e tentar tirar som é um dia. São 8 horas. E tá perfeito. No dia, você bota o play rec, o que você gravou para fazer o teste, no dia seguinte você chega, mudou tudo. não dá para explicar. Acho que é um leprechal que mora dentro e mudou tudo. E é assim. É cansativo, é estressante e tem que gostar. E tinha a época que você tinha prazo para entregar a matriz, para fazer o corte e prensar os vinil, né? Então, tinha lugar que não tinha condição de fazer isso. Estúdio pequeno porte, médio porte, não tinha essa condição. Não. Você tem que microfonar lá e, já é isso aqui, vamos. Let's go. E gravar a base, de preferência 10 músicas em 6 horas, que é um período de gravação. Chegava lá 9 da manhã passando som,
Quando dava 3 da tarde, o cara queria estar com 10 músicas, 10 bases prontas. Bateria valendo, baixo, pelo menos um teclado guia. Pra Tipo depois, pizzaria. pra só depois nas outras sessões ir colocando o restante. sim. Complementando o Só que arranjo da música. nesse caso, já era aquela galera que vinha gravar e aquilo, amigo, é tucu-tuca-tutu. Acabou, é tucu-tuca-tutu. Você não vai mudar. Você vai fazer isso e essa música tá ensaiada e acabou. Tutu, É. sucesso. Mudou, deu ruim. Sim, o que não era o caso de muitos. Banda grande já fechava contrato, ó. Você tem tantos dinheiros pra gravar em 3 anos 2 discos. Aí quando você entrar no estúdio, você entra E vai. e vai e cria no estúdio. Perfeito. Como você pode ver, como foi com o Queen, com bandas desse nível, né? Mas aí você Queen tá falando, Queen, né? você tá falando de Inglaterra, né? É. E a Inglaterra é um grande expoente assim para o áudio, no geral, tanto para som ao vivo quanto para gravação. Então a escola é uma escola, bicho. Eu tive a sorte de trabalhar, pegar 2 produções com o Geraldo Darbiri, que foi da banda O Peso nos anos 70, e ele, quando a banda deu uma queda, praticamente acabou, né? Ele falou, quer saber de uma coisa, bicho? Eu vou me aventurar lá fora. Se mandou pra Londres, cara. E se virou lá e conseguiu uma boquinha de faxineiro no Abbey Road, foi trocando ideia com o pessoal, trabalhou lá como assistente um baita tempo, e depois ele voltou pro Brasil no final da metade da década de 80, tipo, quase no finzinho da década de 80 para 90. Aí ele produziu um monte de banda de heavy metal, principalmente lá na região do ABC. Várias bandas, o próprio Sepultura ele produziu o Madre Xamã, que era da mesma leva, que praticamente faziam festivais e tocavam juntos. Era o Sepultura, Madre Xamã, Puxa vida, agora eu esqueço o nome da banda do Maurício. Maurício é um grande empresário hoje em dia no ramo. Ele tem uma loja grande de instrumentos aí lá. Começou lá no ABC e veio para a região da Teodoro, né? Das poucas que sobraram, né? Então, ele pegou quando a gangue faliu, ele assumiu lá. Sim, eu acho que é Tango, né? Referência. Referência. O Maurício da Referência. Ele tinha. Blasphemia, lembrei o nome da banda. Pô, não posso dar esse furo. Galera do ABC, bicho. É a mente que você falou, né? Ele Fala, falou não. rápido, né? E foi muito. Fala de futebol depois. Não, depois para, a gente fala. Para. Assusta. E aí, pô, gravamos na época, foi com o pessoal da MX, que é outra banda da mesma leva, inclusive o pessoal tá nativo até hoje. Um tributo ao Sepultura. Então, MX e mais outras 3 bandas, que agora essas outras 3 bandas eu não me recordo. Caramba, então, chegamos lá pra gravar e, pô, quantos microfones tem aqui no estúdio? Olhei pro dono do estúdio, o Manuel Cruz, um abraço. Grande brother, o Mané também. Ó, tem tanto e tal. Só fiquei olhando o cara e tal. E pá, vamos fazer assim, vamos fazer assado e tal. Tá desistindo. O GoPro tá desistindo de trabalhar. Legal. Vai ficar aqui. E aí você pega, né, meu, um aprendizado com um camarada que foi vivenciar lá fora. Sim. E depois, durante a gravação, as pausas, vamos fazer um lanche. E, puta, eu colei no cara e comecei a trocar outras ideias, né, bicho? Geraldo Darbiri tá lá pelo Rio de Janeiro hoje em dia. Abração também, Darbiri. Você foi um cara muito legal. E aí eu peguei mais esses macetes, cara. E aí volta ao meu amigo Rolando Castelo Júnior. Eu tô trabalhando num estúdio na região lá do Cambuci, que hoje não existe mais. Lá só que se gravava muito sertanejo, MPB. Tinha 3 andares. Era o... Não. Não era o Guidon? Não era o Guidon. Era um estúdio muito mais acanhado. Era o estúdio do seu Laércio, chamava-se Sonarte. Já não era mais do seu Laércio, né? Porque eu comecei a trabalhar lá, né? Então, aí pintou o Júnior, né, meu? Patrulha do Espaço, pra mixar um negócio lá, mixou com outro técnico, 2 faixas que ele tinha gravado, lá no Camerate, em Santo André ainda. Camerate que já não existia mais.
né, com fitas de 1 polegada, 24 canais. Aí ele resolveu gravar umas coisas lá. Porque isso até te interrompendo, Cola, desculpa explicar porque Sim, lógico. existia a possibilidade de você gravou tudo aquilo, Tá bom. você pode gravar num estúdio, numa sala imensa. Pô, a gente foi gravar em Nova York. Na verdade, foi fazer muitas vezes ao contrário, né? Que a finalização, a mixagem que é mais top, que eles iam pra fora. Mas então, gravamos nesse estúdio. Só que a gente vai finalizar, mixar, significa pegar todas aquelas fitas e transformar em um LR. Tipo que você faz as suas linhazinhas lá hoje. Isso. Os layerzinhas, certo? Você vai transformar aquilo, você vai mixar, passar tudo pela mesa, acertar tudo, canal por canal, e você vai mixar isso daí em tal estúdio. Às vezes era pela questão do profissional, que o cara era muito especializado na mixagem, na finalização. Muitas vezes também pela questão financeira, que você fechava com o cara um pacote, e ele já ia fazer a master e já ia deixar tudo pronto para queimar o vinil. Muito legal. Cortar o vinil, no caso. O corte era feito na fábrica, né? Antes de Vocês me dão uma licença que eu vou conversar com meu filho, que ele tá um pouco mal educado, gente. fazer Já volto. uma matriz para poder prensar as bolachas, né? Então o corte praticamente era o que hoje em dia se chama de masterização. É uma coisa assim que uma parte do processo, que nem passar tudo de 24 canais para só 2. Tinha os estúdios de médio porte, tinham as máquinas, os gravadores estéreo que rodavam em 15. Mas estúdios maiores tinha uma máquina que rodava em 30. Quer dizer, já tinha uma diferença de qualidade Sim. na finalização. Mas gastava-se mais fita. Então o pessoal, para economizar, sempre mixava em 15. E gravava com as máquinas em multipista, os 24 canais, em 15 também, para fazer um disco com 10, 12 faixas, média de 3 minutos, assim, as músicas populares, né? Você usava 2 fitas. Se é um trabalho mais elaborado, às vezes usava 3, 4, dependendo, né? Se fosse rolando em 30, aí gastaria-se mais. O que faria em 2, teria que fazer pelo menos com 4. Dependendo do tamanho das músicas, até 6 fitas. Aí era... o custo ficava mais elevado. Então ficou meio que padronizado. As empresas mais vendiam as máquinas de 15, né? Então, 90% do... Na época que eu trabalhei com esses gravadores de rolo, assim, 90% das empresas faziam a máquina rodando em 15 mesmo. Eu não me recordo de ter usado um gravador de 1 polegada que rodasse em 30. Aqui, né? Que eu sempre trabalhei aqui em São Paulo, cidade de São Paulo. Algum outro estúdio lá em Santo André também. E máquina de 30 era só para... rodando em 30, só as máquinas de 2 polegadas. Mas também que tinha uma opção de ter o pitch, né? Então você podia trabalhar tanto em 30 quanto em 15. E aí, por questões de economia, mesmo de custo, a maioria do pessoal trabalhava tudo com 30. Trabalhava tudo com 15. 30, nossa. Só se a produção tivesse uma produção grande. Certo. Banda que tocava, gravava em 30 horas, não deixava pronto a base, porque não tinha que aproveitar o tempo, né? Isso é caso de banda, quando tá ensaiado. Agora, quando era as produções independentes, selos, que aí contratava os arranjadores, aí é toque de caixa. Produtor com o DX7. Sim, tinha muito. O DX7 eram os caras que estavam bem, né? Sim. Os caras que, na época que eu gravava, quem tinha, que eu peguei o final, assim, quem tinha um DX7, nossa, tinha trabalho pra caramba. Porque do nada, década de 80, apareceram os sintetizadores, os teclados, que, o cara gravava o disco inteiro. Então, ou seja, o cara já fazia a programação, bateria, baixo e, Não, mas aí Fora, né? entrava na questão do preço, né? O cara tinha uma Sim. bateria eletrônica, um DX,
e tocavam, e não era só tecladista, aí, filho, o cara programava a batera, já chegava com as baterias programadas E vamos embora. Tanto se você pegar muito disco da década de 80 brasileiro, era aquelas aquelas baterias, só um peido de cavalo, sabe? Eu, quando era pequeno, assim, eu nem sonhava em trabalhar com estúdio e tal, né? Mas eu tinha um costume desde pequeno, que eu ficava lendo, meus irmãos mais velhos ficavam ouvindo os discos lá e tal, e eu ficava lendo encarte, cara. Eu ficava lendo ficha técnica. Sim. Eu via todas as letras, aí eu ficava vendo encarte, lendo ficha técnica. Era assim também, né, cara? Você pega os discão do Iron Maiden, cara. Nossa, você pega o vinil, você fica... Não só isso também. Depois, quando foi até CD, lembra? Aquele É. cartezinho que você começava a abrir, virava um pôster. Não, assim, ó. e você parava pra ver, você dava atenção, você tinha informação lá. Sim. Ainda mais, meu, você não sabia quem que era o Peter Gabriel, qual que era a formação. E outra, a informação tava ali. Não tinha hoje. Você abre a internet e fala, pera. Exato. E o nome Exato. E o nome do pessoal da técnica mesmo, né? Porque, pô, produzido por Martin Brich, mas quem que era Que o esse operador? Era um tal de Bob, Clint Bob. Simplesmente gravou todo mundo, né, meu? Aí nos Estados Unidos tinha o Dave Wiltman, que era o técnico do Electric Lady, o estúdio do Jimi Hendrix. Sim, Electric Ladyland. Todo mundo gravou. Dave Whitman gravou todo mundo, cara. Sabe? O cara foi de orquestra sinfônica ao qualquer banda que pintasse lá. Cara, e tem um Gravava documentário. tudo. Tem um documentário muito legal. Quem resgatou isso bem legal, que é um dos. Que eu vejo hoje em dia um dos últimos rockstars, que eu pago um pau pra ele pra caramba, é o Dave Grohl, do Foo Fighters. monstro. E eles fizeram um documentário, não sei se você já viu, Cola, Sim. o Sound City, que fala de um estúdio absurdo, que foi o Sound City, que gravou discos absurdos, que gravou Fleetwood Mac, gravou todo mundo que você pode imaginar, Bee Gees, e gravou o do Nirvana, o Nevermind. Ele já no finalzinho, quando Ele começou era batera, que ele era Ele batera era do- batera, ele era batera do exatamente. Nirvana, é. Ele era batera E do o Nirvana. mais absurdo é que mostra a história inteira sobre Sound City e até quando o estúdio fecha e ele vai lá e compra a mesa Nive do estúdio. Que entre desmontar, fechar, tirar os slots, canal por canal, era um processo de quase 2, 3 meses para os caras montarem uma mesa daquela. Ela custava o preço, ela custava tipo assim, se um carro top custa hoje $100 mil, ela custava $1 milhão a mesa. Custava o preço de 10 carros top. É assim, meu Deus do céu. E pra quem gosta, isso o laptop com a plaquinha de som é legal, só que não é o mesmo cheiro, não é o mesmo calor, não é. Te traz algo que ninguém aqui possivelmente poderia pensar em gravar um disco. Sim. Te traz essa possibilidade, mas. Enquanto você precisou fazer aquela saída estratégica, Marcão, eu tava falando a respeito disso, da velocidade das máquinas de... Perfeito. 7,5, 15, 30. Não, 15 de 15 e matriz. 30. Que era 15 e 30, mas 30 só as máquinas de 2 polegadas. Sim, sim. Que tinha a opção de regular ou 30 ou 15. E aqui, por questões de custo, né? Era 15, Belo. Coisa mais difícil é falar, pô, os caras gravaram um disco rodando as matrizes em 30. Se eu não me- O André sabe isso bem na Sim. questão de pés, mas eu acho que uma matriz de rolo de 2 polegadas, acho que são 17 minutos que dura, a 30. Dependendo da quantidade, em 30, dependendo do tamanho da música que ia ser gravada, dava pra gravar no máximo 3. 3 músicas. E você imagina o seguinte: hoje em dia, uma fita daquelas, uma Quantash, que eu acho que, se eu não me engano, é uma das poucas que ainda continua produzindo, que é da 3M, tá na faixa de uns $1.500. Vixe. É caro, né, meu? É caro. É tipo aqueles aparelhos que eu acho que Eu acho que seu irmão mesmo tava arrumando uma mão dessas aí, não era? Sim, Ou sim, você- toca é isso aí, disco, né? o gravador. A gente tem uns Pode gravadores. tô ligado, eu sei ali que você tem. Meu. Isso é Eu história. trabalhei com os gravadores. Sabe quanto que a gente falou? Você vai rir, porque a gente viu isso ser jogado no lixo. Sabe quanto tá uma lâmpada par 64? Uma lâmpada par 64 hoje?
R$600. Você tá de Porque não existe mais no mercado. Não existe mais no mercado. É aquilo que eu te falei, uma lampadona quente de 1000 watts. Quem tem, quem não Quem- tem. Exatamente. 600 reais. Quem quer trabalhar com 10 chuveiro ligado lá? Ah, Só que pro pessoal de teatro é estouro. é outra coisa. A cor é outra. É estouro. Tá R$600. Você quer? Quer. Não quer? Quer? Tchau. E o teatro é aquela coisa, né? É ao vivo, né? Tem que... A imagem não tem um apoio, não tem uma pós-produção. Então você tem que colocar o máximo de... Perfeito. Isso é algo pra você falar amanhã, questionar. Sim, Você sabe essa parte aí? sim, isso é maravilhoso. Aquele teatro. Isso é maravilhoso. Cara, Você só quando eu pergunta essa comecei, parte toda aí só de quando eu comecei a iluminação. conviver com essa parte de teatro, cara, que eu sempre era muito focado som, beleza, maravilha. Só que muitas vezes no teatro você não tem nada. Você tem pouquíssimo. Você dificilmente, ainda mais hoje em dia, você não tem verba. Sim, sim. Aí Então- você tem que se coçar. O cara pega uma camiseta, uma cadeira e 3 lâmpadas. O que o cara faz com aquilo? Assim, é um artista, não tem o que falar. O cara é um puta de um artista. E o palco do teatro mostra quem é mais ou menos e quem é artista. E é uma das coisas que, pode falar. Brasileiro tem vários defeitos. Brasil tem vários defeitos, mas o brasileiro se vira. Nossa, não. Né? Esse ponto os E o caras nível se de viram, artistas mano. que a Não, gente os caras tem se viram. A aqui- criatividade é monstra, né? Tipo, putz, você falou, uma lâmpada, pum, peraí, tum. Simples, já era. Resolve, né? Então esse eu acho que é um ponto muito válido. Até porque eu e o Marcão brincamos algumas vezes aqui, pô, caramba, Marcão, esses bagulho aí, você liga de tudo aí, mano. Não, liga a marmita lá. É uma lâmpada, né? Mas essa marmita aí não dá nada, mano. Pega aquela outra parada ali. Eu peguei e falei, mano, isso aí vai me cegar, LED. malandro. Ele falou, mano, se liga, não sei o que. Falei, mas o que você tá fazendo isso? Calma aí, irmão. De repente falei, vai chamar o Batman, irmão? Ficou o bagulho. Pau, mó brancão. Eu falei, mano, o que é isso? Ele falou, então, essa aqui é pra isso, essa aqui é pra aquilo outro. Eu falei, sangue de Jesus, um negócio desse aí, coloca em cima do carro, você segue um cara, né? Não, mas e o mais assustador é depois dessa pandemia que a gente teve, que eu espero que tenha ido embora, muitas coisas que já tinham chegado a um certo nível retrocederam. Que nem aquela que eu tenho, que é a quadri LED, a penta LED, que são 6 cores de LED no marmita. mesmo LED, a grandonona. Não, a grandona. Todas as cores estão em um LED só. Você não acha mais no mercado. Por quê? Porque fábrica a China que é fácil, não está fazendo entregando mais. Então eles retrocederam porque não tem no mercado. Aquele é irado, a gente usou bastante aqui. Tá Sim. vendo? Ele tem uma veia cômica também. Isso, tutto não. Isso é necessidade, né? Essa a gente usou bastante aqui. Tem umas gravações que a gente usou ela, É lembra? verdade, no canto, na A gente parede. usou. A gente usou ela. Cara, a gente faz usou milagre. ela até por um toque, um abração aí da problemática que ela É falou, mano, dá uma verdade. problemática que deu esse É que a salve gente aí só na coloca. gente. a Aí, gente só abraço, coloca normalmente beijo. homem feio aqui. Aí vem uma moça, uma dama toda bonita, tatuada, precisa dar um look nela. Tá faltando uma luz. Mais um aqui hoje, tá vendo? Vocês estão falando de homem feio, tá mais um Não, aqui. você não, homem. Você é o patrimônio cultural Bom, de Santo André. Patrimônio Cultural de Santo André. Bom, então vamos falar um pouco do Esporte Clube Santo André. Não, antes do Esporte Clube Santo André, eu preciso que você conte um pouco do seu histórico de desportista, jogador de vôlei. Não, então, vou acabar caindo no Esporte Clube Santo André de qualquer jeito. Então, bora. Simples. Cara, antigamente eu dei muita sorte. Que na escola onde eu estudava, escola estadual, sempre estudei em escola estadual. Sim. O professor de educação física da escola que eu estudava era o capitão da seleção brasileira de voleibol nos anos 70, o Antônio Carlos Moreno. Imagina você estudar com o Bernardinho. Aí, eu, a 4ª série, louco pra ir pro ginásio, fazer educação física e tal. Não sei. Meu irmão mais velho jogava voleibol no Senai, a época que ele tava fazendo Senai e tal. Aí eu fui assistir jogo e tal, mas sem gostar do negócio. Aí quando eu fiquei sabendo que o professor era capitão da seleção, porque ele, mas o professor não tá indo porque ele foi pra Olimpíada, ia pra Olimpíada do Canadá. Já era a 2ª Olimpíada dele, não?
Moreno, eu acho que era a terceira Olimpíada dele. Ele foi em 4. Ele foi em México 68, Munique 72, Montreal e em Moscou 80. Ele foi em 4. Então o time tava. Nessa época era o Moreno, o final Vamos do só o cara lembrar com os Bebeto de Olimpíadas. Freitas, o Zé Roberto Guimarães, que é o técnico da seleção de vôlei, era o levantador também. Tinha o William, que foi capitão da geração de prata. Ele era juvenil, mas ele já foi na Olimpíada de 76 no Canadá. E Santo André sempre teve uns caras bons, né, cara? Caras que, com o caso do Zé Roberto. Zé Roberto é do interior de São Paulo, uma cidade que, se eu não estou enganado, é Quintana. Mas ele foi muito novo lá para Santo André, né? Na época tinha bastante time. Santo André chegou a ter 4 equipes de voleibol. Cada clube tinha uma equipe. Tinha uma Tecelagem Hand, que era o time que o Zé Roberto jogava. Próximo dessa Tecelagem Hand, assim, um quarteirão, montaram o complexo esportivo, o Pedro Del Antônio, e do lado do Pedro Del Antônio já tinha o Clube Atlético Aramaçã. Aramaçã tinha um time. O Aramaçã tinha um time de vôlei, a Tecelagem Hand tinha um time de vôlei, o Esporte Clube Santo André tinha outro time de vôlei. Eu acho que era o 1º de Maio Futebol Clube, que é um clube que era bem no centro da cidade, tinha também um time de vôlei. O Aramaçã, um lugar que quando eu tinha 15, 14 Rolê. anos, eu pensei que não existia, porque a gente foi naquele primeiro show que o Dream Theater veio pro Brasil e foi no Aramaçã. Nós nos encontramos às 4 horas da tarde para chegar no Aramaçã quase 8 horas da noite. Era velho e boa. Guia de rua. Não sei o que, Rua Lions. É isso aí. Ô, faz favor. Aquela rua. Não, e tinha um amigo nosso que tava no carro e ia pedindo informação, tinha no carro de trás. Isso E a gente ia no carro de trás. E uma hora que ele falou, por favor, a mulher falou, quanto que é 4 mais 3? Aí, fudeu, os 2 carros começaram a rir, a gente foi embora. Crianças, moleque. Chegamos pro show. Chegaram, né? Lá, sempre foi um clube grande. É um clube grande, então grandes shows lá. E muitos shows lá, né? Muito, velho. Tudo era na Aramaçã. Planta e raiz na Aramaçã. Não, show internacional lá teve vários. Mas antigamente tinha o Moinho Santo Antônio. Moinho São Jorge. Olha, Santo Antônio eu ia. São Jorge é na Avenida do Estado, paralelo com a linha férrea. Ainda é? É, tá lá. A estrutura tá lá. Nos anos 60, meu amigo, tinha simplesmente o Palácio de Mármore. Que era no 8º andar do Moinho. Era o grande point da Grande São Paulo, meu amigo. Grandes bailes eram sabe quem se apresentou no Palácio de Mármore? Lá em Simão. É, o 8º andar, no alto. Sim, mas é porque eu ia até comentar com você que eu não sabia que tinha, que eu sempre passei, sempre achei muito bonito, que minha avó comprava o macarrão São Jorge. O macarrão São Jorge, sempre. Quando ela não fazia. E eu me lembro de sempre ver, e eu vi uma imagem que os caras mostraram de um drone, eles foram com drone. E, é um lugar maravilhoso, parece, aonde dá para entrar, né? Parece um jardim de inverno com uma cascata no meio. Era muito Eu nunca bonito. Imaginei, mano, no moinho lá, não sabia que... Então no meio isso. do nada. Era no Moinho. Palácio de Mármore, porque o piso era todo de mármore, a mármore foi importada, é uma história louca. Meu Deus. Inclusive o tio da minha esposa lá, o irmão, o único tio dela por parte de mãe, o Tardoc. José Tardoc Filho, e a minha finada sogra também, dona Raquel, frequentavam lá o Palácio de Mármore. Lá, se apresentou Rei Caniff. Nossa, Rei Charles. E todos os artistas brasileiros que eram sucesso, quando vinham tocar na Grande São Paulo. Palácio de Mármore. Palácio de Mármore. Caramba, velho. Então, era outro naipe, né, meu? Era outro naipe. Aí, voltando, né? Aí fui aluno ia ser aluno do Antônio Carlos Moreno. Pô, aí ele foi pra Olimpíada. Aí chegou um outro professor lá pra substituir ele, né, meu? Quem era o outro professor que chegou pra substituir ele? Também jogador de vôlei de Santo André, o Vincenzo Roma. Acho que ele trabalha no Clube Atlético Juventus atualmente. Juventus. E aí, Moreno foi pra Olimpíada e não voltou mais. Aí eu fiquei 77, o primeiro ano lá,
com o Roma, 78, veio um outro lá, ficou uns meses, não aguentou, daqui a pouco voltou o Roma de novo, 79. E o Roma, quem era o Roma? O Roma, ele era o diretor do time, quando montou o time de vôlei da Pirelli, ele tinha parado de jogar. E ele foi ser da comissão técnica. Além de diretor, ele era assistente técnico. E aí, pô, vamos jogar vôlei, né, bicho? Aí teve aquele boom lá em 82, Mundialito, Sim. quando começou a popularizar mais esse esporte. Teve uma Copa, mano, uma Copa Municipal em Santo André, de voleibol. Tinha os centros comunitários, eu participava, né, mano? É louco pra Já era caramba. jogador. Hoje é como se fosse uma várzea do voleibol. Vamos deixar bem especificado, assim. Que legal. Ó, o troféu tá lá na secretaria, não sei onde tá, mas provavelmente deve estar pelos lados do Pedro Del Antônio na Secretaria de Esportes. Eu andei procurando, porque tem um amigo meu, o Jaime, o grande Jaime Stinger, empresário do Moacir Franco. A gente troca ideia, apesar de a gente ter parado de trabalhar há alguns anos já, mas a amizade continua como se a gente estivesse da estrada junto ainda. A demora é pegar o telefone e mandar mensagem um pro outro. Aí eu comentei com isso com o Jaime, porque o Jaime gosta muito de esporte, porque ele é primo de um ex-jogador de futebol, goleiro, foi campeão da Copa do Mundo de 70, o Ado, jogou no Corinthians e outros clubes assim do... E primo de terceiro grau do Felipe Luiz, né? O lateral lá que tá no Flamengo agora. E eu comentei com ele a respeito dessa Copa. Então eu participei desse torneio, achei muito, muito engraçado. Mas, né, as coisas assim, eu com essa minha grande estatura não daria, né? E aí também, né, o bichinho da música quando pega, não tem... Pegou pegando. Aí, Não tem como. Né? já desde sacristão, vulgo coroinha, já ligando corneta no pátio da igreja, na quermesse, imagina, né, cara? Você viu que ele já tava falando do esporte aqui, aí ele já voltou para de música, aí ele falou, peraí, voltando aqui pro esporte. Cara, quando você trabalha com... Microfones de eletreto. Nossa, você... Aquilo vai... Bom, mas os microfones que tinham lá, eles não eram nacionais, né, cara? O padre era francês, ele trouxe da França. Eu me lembro, eu tô falando do microfone, tô olhando pra esse e tô lembrando era meio quadradão. Puxa, e quando acabava a pilha? tinha pilha interna. Nossa. Estou pensando, falando nisso aqui, esses microfones aqui, se der tudo certo, eu vou colocar os microfones monstro aqui, né? Não. Ele quer trazer 2 condensador. Olha... Vocês que entendem, é ruim? Não é ruim, mas para colocar no padrão, a gente também pegar os fones aí também. Vai botar... Aí, que vai ser... trabalho para você, é isso? Porque para mim é colocar aqui já era, ó. Não. É isso? Não. Basicamente, irmão? Não é só o plug? Eu vou dar trabalho para você. Não é só o plug? Não. Explica aí você. Não, é que eu não conheço. Isso que é legal. O que é o leigo? Eu vou trocar o microfone, Marcão. Marcão, tô com o microfone, valeu. Não é assim, peraí. Microfone condensador, sem ser aquele SM7 que todo mundo gosta, que eu sinceramente não gosto. Perfeito, que é SM7. Tem um em casa. Todo mundo gosta. Mas você sabe por que todo mundo usa aquilo ali, né? Porque é um microfone de broadcasting muito bom. O bom mesmo é o R20, né? Mas é por causa da profundidade dele. Profundidade da e cápsula. Daquela espuma no acabamento. Mas calma aí rapidinho, esse microfone aí também que ele tá falando, foi ele que indicou, viu? Sim. Só pra entender, viu? Não, mas calma. Não vamos brigar, bicho. Ele vai gravar o podcast internacional. Entende? E o que acontece? Existem os condensadores agora USB, que são mais muito legais. Não. O problema do condensador é o seguinte. É capaz que as pessoas consigam escutar no vídeo. Eu tenho um filho esquizofrênico querendo entrar aqui pra Por brincar enquanto, com mas todo nós mundo. vamos resolver isso aqui na próxima. Calma aí, isso aí O tá que fácil. acontece é, esse cara aqui, que a gente chama de cabeça dura, ele capta muito bem aqui. Tá? Por mais que eu enche de compressor aqui. Pra baixar a coisa e trazer o RMS. Saúde. Saúde, Belo. Se você pega um condensador, ele capta tudo. Até o que você não quer. Ele é De muito repente, bom. não precisaria nem de 3, bicho. Um entendi. condenser aqui pega bom tudo. não. Em Omni. Um bom condenser de Aquele, que eu overall. tenho aquele prateadão bonito que eu tenho lá na sala, no estúdio, que eu não botaria aqui nessa mesa pra gente ficar
tomando bebida do lado, mas nem fodendo. Overall. Um Não, mas overall. daquele naipe Mas, lá, ó. se a gente colocar também, ficaria legal. Sim, Naquele perfeitamente. entendeu? Só que o problema é, que é o seguinte, você só entende isso quando ele captou tudo demais. Esse cara é legal, só que eu já fiz gravação com o Figão, que até falei dele na última gravação que a gente fez com o Rômulo. Cara, que ele botou esse daqui o SM58, o SM57 é conhecido como Fusca. Esse cara resolve tudo. A gente foi captar nascente de água, a gente meteu ele na água. Esse cara não destrói, cara. Esse cara não acaba. Realmente E- é Fusca, e eu tenho uma passagem muito louca. Fui fazer uma gravação, batera 2 bumbos, Júnior. foi. Ah, Aí o estúdio tinha um D12 e eu consegui um D112. os bumbão. Certo. Tudo bem. Som da batera passado. Vamos atacar? Vamos. Pum. Bicho, seu bumbo de 18 aí não tá vindo. Fui lá, troca cabo, olha. Não sei o que aconteceu, o D12 parou. O D12 parou. Eu vendi pro amigo meu um D12 do nosso finado amigo Getúlio, que aconteceu a mesma história. Vai A ser. cápsula dele é capilar. Ela não é feita pra porrada. O D112 sim, o D12 não, o AKG D12. Da década de 60. Vendi para amigo meu, microfone uma fortuna. Segunda gravação, o cara falou, Marquito, falei que foi. Falei, não brinca. É. E o dinheiro? Falei, dinheiro não é que sistema, dinheiro pagou na conta. Cara, Aí, não tinha outra opção, bicho. Tinha um SM58. Eu falei, vai, meu, é o que vai. é você. É o que tá tendo. Você não nota. Esse cara aqui. Na hora da virada, Esse cara. na hora da virada, bicho, 2 bumbos. Você não vai saber que o bumbo de 18 foi gravado com SM58 e o de 20, 22, D112. um D112. Não. Que tem. Você também tem que saber, né? Sim. Equalizou direitinho ali, né? Não é só equalizar também, posicionamento. O grande segredo de tirar som de instrumento ao vivo, instrumento acústico, Localização. são o posicionamento. Há muito tempo atrás eu estava gravando um grupo de pagode e não tinha espaço no estúdio. Então a gente teve que. Não, questão do espaço. Não, era que tinha muita percussão e tinha pouco canal, era só 16. Aí, como vai fazer? Aí eu virei produtor e falei, olha, o negócio é gravar reduzido, cara. Ah, você vai falar pro cara fazer isso, Não, Rudinei. não, mas no fim das contas acabou, tendo que ser, né? Aí passei o som, tá, falei, pô, fiz o plano. Os caras eram, graças a Deus, 3 percussionistas muito bons que resolveram. Porque tá gravando junto, tem sincronismo, né, cara? Não depende só da mão. E depois de gravado não ia ter jeito. Ia só em faixa de frequência que você poderia mexer. Na altura do, por exemplo, se gravasse um pandeiro e um tamborim e um tantã junto, não daria. Ó, dá mais tamborim. Não, o que veio, veio. Tá reduzido. Você só conseguiria trazer na frequência dele mais alguma coisa. E estraga todo o resto. Não estraga muito não também, porque já tá, né? E assim foi. O cara, não, mas vamos mudar. Bicho, que puto, põe mais... Falei, não, cara, mudou. Falei, mudou, agora eu vou ter que equalizar tudo Tem que novamente. mudar tudo de novo. Então, esse segredo de posicionamento é igual temperatura, né, meu? Você tá com um instrumento acústico aqui, por exemplo, o Marcão que toca baixo. Se eu vou gravar um baixo de pau mesmo, tipo um dia como hoje que Sim, tá tá frio, um frio. difícil. Você esquece, triste. pelo amor de Deus. Difícil para conseguir a afinação do instrumento, E a própria mão, a execução. Você tá louco. Outro A pessoa esquema. sofre. que é totalmente diferente do baixo com traste, o baixo elétrico com fretless. traste e o baixo elétrico sem traste. Chega próximo o baixo sem traste elétrico do que é o acústico, mas mesmo assim é outro. Outro mundo. São
instrumentos diferentes, né? Tanto que eu te falo que eu comecei fazendo na Escola Municipal de Música aula de contrabaixo mesmo acústico. Baixo de orquestra. Isso, baixo orquestra. E eu desisti, foi muito engraçado. Foi muito legal pra mim, né? Porque eu tinha 12 para 13 anos, eu entrei na Escola Municipal de Música e eu fiz o primeiro semestre sem comprar o arco. E o professor, que era o falecido professor Sandor, que era filho de húngaro com japonês, cara. Imagina um negócio diferente. E já tem que fazer instrumento com K. Parecia um alemão falando. E quando eu fui comprar o arco, não dava. Custava coisa de $1.000, porque ele ensinava com o arco alemão, que é um espigão mais alto. Não um arco francês, que 99% das pessoas ensinam. Beleza, aí chegou falando, cheguei pros amigos meus que também estavam, os moleques estavam querendo estudar. Falei, cara, eu vou vazar. Mas, cara, você passou, um monte de gente tenta passar, não consegue. Você passou, é de graça. Eu falei, não, eu vou passar na ULM. Ah, você passei na ULM. Aí fui fazer baixo elétrico. E o mestre Itamar, grande mestre, lá que eu conheci o Ladessa. Meu pai. Ladessa, outro. Saudoso. Saudoso, né? Era uma galera que se virava, né? Sim, os discípulos de Seu Vitório. Seu Vitório era antes do Ladessa, né? Outro luthier muito lendário, muito lembrado Porque, Pan, pelos músicos. a época que essa galera da década de 70, até a década de 80, cara, não tinha nada. Hoje não é demérito, não é querer desmerecer. Não, Nós sim. temos luthiers maravilhosos aqui. Você pega o Zaganin, ele conseguiu trazer um nível de construção absurda e uma velocidade de produção. Antigamente não tinha, irmão, não tinha nada. Lá dessa, a gente fazia, como eu falei lá na outra entrevista, a gente fazia as pontes de latão na mão, cara. Era na drimelzinha, molhava, cortando, lixando, porque não tinha ponte de 6 cordas no Brasil. Cara, captador, não tinha captador de baixo de 6 cordas. Então era 3.700 voltas, maquininha enrolando a bobina, para cada 10 bobinas, 2, 3 funcionarem. E tava no final do processo, queimava, dava pau, jogava tudo fora. Era um trampo do caralho, entendeu? Não que eu desmereça a galera hoje, que hoje tá tudo fácil. Tá tudo muito Era fácil. muito mais trabalhoso. Parece que tinha alma. Hoje você pega se eu pegar aqui, esticar um jogo de corda, aqui nesse toco de madeira, e for na Best Company lá fora, eu compro um pré da Glockenklang, eu gasto $2.500, eu tenho o melhor som do mundo nessa merda. Legal, esse pedaço de madeira. É maravilhoso, todo mundo consegue um material bom. Mas eu acho que é mais do que isso. Certo. Os Bem Beatles mais. tinham aquilo porque é o que tinha. Paul McCartney era canhoto, com aquele som de peido e pom, 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 aquela desgraça daquele Hofner, que bota em fogo em todos. E é a coisa mais linda do mundo. Não, mas virou E é culto, né, perfeito, é perfeito. Não, é que eu não aguento ver esses moleque usando calça caque, camiseta azul com umas bandas estranhas, É. com os bigodes, tipo os ternos da vida. Não, eu gosto de ver as coisas, né? É o que o Paul mas- McCartney tinha. E é a coisa mais perfeita do mundo. Mas Do que ele tinha. Ele usou Rickenbacker a partir de 68. Não, mas usou só no Magical Mystery Tour, cara. Você pega. Não, mas depois na carreira solo dele ele usou bastante no começo. Sim, com Wings, né? É. Porque se você desse qualquer coisa na mão daquele cara, ele ia ser muito acima vira. do absurdo. É. Entendeu? E aí depois o Rickenbacker virou a cara de baixo de banda de progressivo, né? Graças ao saudoso Chris Squire. Garelli. É, Meu único sonho não realizado. Que eu me nego a pagar quase R$20.000 num baixo outro baixo com som de peido de macaco. Não, mas Calma. falta pouco agora, né? Exatamente. Falta Calma. pouco. Falta Mas essa é a pouco. sacanagem, cara. Você tem os Isso aí, sonhos. isso aí, Você calma. tem os sonhos de infância. Você tem os sonhos, cara. Eu quero porque eu quero aquilo. Então, mas não importa. Pá. Mas aí depois você cria aquele sonho. Aí você vai. Pô, depois muita coisa evoluiu. Você pega uns Mas instrumentos. não importa. Você não queria a parada, irmão? Ah, mas eu vou fazer hoje. Hoje eu vou fazer. Não, mas o Você som, entendeu? o É som é diferente. aquele, meu. Então, Ah. pra fazer determinadas coisas tem que ser daquele Então, jeito. essa é a fita. Pra você é isso, irmão. Não, porque tem um detalhe no instrumento que ele não...
ele não gosta, então tem que ser corrigido. É um detalhe de peso, Nossa. de equilíbrio em O braço relação dele é um tarugo desse braço, tamanho, cara. corpo, né? Você pega os... Nós chumbo um chumbo embaixo aqui, irmão. Fica a sucessão. Não. Ah, Aqui, ó. o Alembic, o Alembic eu me desfiz, porque não dá, pelo amor de Deus, um peso absurdo. Cara, você pega os meus jazz bass, são tudo com braço afinado. Pô, vou tocar com um tarugo lá. Pô, tá louco. tem- Aí você vai depois dirigir o carro assim, né? Igual do Popeye, É, você faz uma âncora, né? Não, tem coisas que nem E a tudo, Phil nesse faz. caso também evoluiu bastante, cara. Evoluiu bastante, você pega um instrumentinho de 700 conto no Mercado Livre. Mano, isso, ó, tudo feito flecha, CNC, tudo feito fábrica. Faz 2.500 igualzinho. Não tem arma, mas tem puta som. E tem mesmo. Isso é verdade. Né? Isso é verdade. Pra quem tinha que tocar com os amplificadores feios, Pabelo, fala aí. É, mas. Olha, quem tem, né, meu? Tem gente que não deu valor pra isso na virada de 70 para 80, quando pintaram os transistorizados, né? Nossa, jogou tudo fora. Teve gente que se desfez de cada coisa, bicho. Era True Reverb, Tremendão, o Duovox G50, que era um combo valvulado de 50 watts pra Eu guitarra. sei que eu tive um que eu ia reformar, ficou aqui 5 anos, eu me desfiz por R$ 400. E Porque se tornou inviável hoje em dia. Você vai... mesma coisa, fiz com o meu SVT2 Tampeg, que é um amplificador todo valvulado. São 16 válvulas. Eu fiz a melhor coisa que eu poderia fazer. Eu vendi num preço bom, interessante pra mim, preço baixo, por um grande amigo meu que tem um estúdio. Falou, ó, você me ajuda, eu te ajudo. Você nunca vai conseguir comprar essa desgraça se você for comprar nova. Mano, você lembra que tinha um que eu não tenho nada a ver com você. O pessoal já percebeu que eu não manjo porra nenhuma de música, cara. Eu não estou aprendendo com os caras aqui. Aquele lá que ficava no canto, Então, gigantão, tem um lembra que você vendeu que eu falei, mano, eu não manjo, mas esse eu queria ter só porque eu acho ele muito louco, que era não sei o que, valvulado Berry, eu acho. Um muito louco você tinha aí, um dos que o eu... compressorzinho, aquele equalizador com todos os botões do Todo Behringer. bonitinho, eu falei, mano, esse eu não vai servir pra nada pra mim, mas eu queria ter só pra colocar ele, que eu achei muito, ele era muito bonito. E foi exatamente a mesma coisa que eu comprei ele, que é um equalizadorzinho da Behringer, difícil Não é? de achar, que você acende as duas lampadinhas lá. Eu falei, mano, esse é muito louco. Eu falei, ô Marcão, mas pra que? Eu falei, pra mim não presta, mas eu não vou gastar dinheiro só pra parar esse negócio aí, porque eu falei, isso é muito louco, isso aí ia ficar muito bonito em algum lugar, assim, ó, muito que era... Eu lembro que você mandava pra mim, não sei o que, valvulado, que eu não manjo nada. Eu falava, Marcão, manda as descrição, Era um Montar cenário. 953. É lindo, pra cenário. montar cenário. É igual o Sebastião lá, que a gente trabalhou muito tempo junto no 3x0. O Sebastião é um cara muito louco, ele fabrica o pedal steel. Guitarra que você toca com 10 cordas, usa uns pedais, Sim. umas alavancas que você toca com... O Dude tocava com uma dele. Eu não sei. Sim. Mas ele tinha uma bem antiga no começo. O Dude também teve uma... Morou muitos anos em Santo André, ele tinha uma loja lá que chamava Pai do Rock. Pai do Rock, Dude, Pipe. Até mandar um abraço pra eles. Soube há pouco tempo atrás que a mãe deles faleceu. Lá na Vila Mandar um Gilda, grande abraço pra eles. próximo do prédio onde era a antiga FM 97. Pô, meu, falei da FM 97. Eu vou mandar um abraço pro Rui Monteiro, o primeiro locutor daquela rádio que mora na Italianíssima Moca, como dizia Roberto Avalone. Vamos falar de ponto, vírgula, importantíssimo. Interrompendo-te. As pessoas tirando sarro. Exclamação. Você quer ver como que é a memória do rapaz? Me fale uma escalação do Santo André da década de 80. Década de 80, bicho. Poxa vida. Vamos lá. Tonho. Finado Zé Carlos. Zé Carlos Santista, lateral direita. O grande zagueirão, meu amigo Manauara. Um abraço, Marajó. Você que tá aí no Pará, de volta na sua terra natal. Rubão. Zé Roberto. Fernandinho. Sony. Arnaldo. Zezinho. Da Silva. E Bona.
Grande Bona. Camisa 10. Bona era nosso camisa 10, bicho. A estrela do time. Artilheiro, rede é gol. Não, o Bona, bicho, nossa, meu Deus do céu, que jogador. Habilidoso pra caramba. Agora Tipo de jogador que não tem mais. Você imagina os dias que a gente montava evento, meu pai tava estressado lá na cama, tudo. Meu pai já era acamado e chegava pra conversar com o Cola. E toda vez era, ô Cola, vem cá, vou te contar. Gente, o Cola tem uma paciência, porque tadinho, meu pai já tava com uma dificuldade. Meu, quando você fica muito acamado, você fica com. Aí ele você- pegava As fotos, pedia pra pegar as fotos dele, dos o albinho de foto com os Cadillac, bicho. Aí ele ficava contando e essa ficava história, contando, falava que o Elvis tinha tido aquele Cadillac, toda vez. E que ele estudou na FEI São Bernardo, que ele dava 180 na Anchieta quando ele Com o estava Cadillac 51, que era o máximo que dava 51. Aí o 55, 56 já dava 200. Ele estava a sair atrasado do trampo para chegar em tempo na faculdade, ele sentava a bota aí na Anchieta. Aí a feia é longe, cara. Mesmo dos dias de hoje é. Seu José Gaspar, você faria agora, no dia 3 de agosto, senhor, por respeito, faria 74 anos. Que esteja bem onde quer que esteja. Está Né, bem, Gasparildo? com certeza. Saudoso Gaspar. Saudoso Gasparildo. Tem. Saudoso Teia. Quem fala muito isso é o Mick Jagger, bicho. Mas não é o vocalista do Rolling Stones. Muito bom que você falou, porque a gente não comentou a respeito de como a gente se conheceu. Ah, então. É verdade. O negócio é o seguinte. Aí eu tinha feito uns trabalhos com meu amigo Maurício Gasperini, isso em meados dos já 2000. E inclusive o Maurício foi pai aí uns dias atrás. O Gaspar foi pai? Nasceu o Bruno. Parabéns. Um abraço pra ele, pro Bruninho, pra Miriam. Espero que esteja tudo bem com vocês. E Que o filho dele não fique latindo, que nem meu filho tá latindo agora, aqui no fundo. aí eu tinha dado um tempo que tava meio fraco de trabalhos lá e tal. E tava fazendo uns circuitos aí corporativos nos bares. Inclusive até a banda que o Marcão tocou, o Mestre Duca, tocava no mesmo bar, só que era dias diferentes. Separados. O Gaspar tocava de quinta-feira, a gente tocava Às numa vezes, marcenaria sexta ou sábado. Terça e quinta. Terça e quinta. E vocês geralmente tocavam no sábado. Trocando ideia com um amigo em comum meu, o Guilherme, O Giga. eles estavam precisando de alguém para dar uma força na produção deles e tal. E aí ele me indicou. Foi muito louco isso. Porque no mesmo dia que eu acertei com eles, teve um outro cara que me ligou. Tecladista muito bom lá. Inclusive ele é lá de Santo André também, o Renato Zanuto, amicíssimo do André Asquissa, do Sepultura, que é natural de São Bernardo, mas se criou em Santo André, né? Inclusive eles vão fazer um evento por esses dias aí, eu vi no Instagram. Eu esqueço, cara, que o Sepultura é do ABC, cara, porque o Paulo Júnior, ele é de Minas. Não é só o Paulo que admira. Eles são de Minas, mas eles estouraram menos mesmo Sim, mas... já morando aqui, né? Eles vieram pra cá, né? Vendi 2 baixos pro Paulo Júnior. E Um Steinberger e um Ladessa que eu tive. aquele Steinberger, Sim, o QX. que eram dois humbucker. 2 humbucker padrão PJ. Tinha som de peito de dromedário. Aí botei o pé do Ladessa, ficou um chute na orelha. Eles vieram pra cá, os três, né, meu? Mas tá animado. O outro guitarrista não quis vir. Aí eles vieram pra cá e aí vai daqui, vai dali e conheceram o Andréas, né? Caramba. E aí ele entrou na parada. Bicho, quando é pra ser, cara. Caralho, Só se tornaram a maior banda de rock da história do Brasil. isso aí. Inclusive, eu fiquei sabendo há pouco tempo atrás que o batera atual, né, o Eloy, Sim. o Eloy também é lá do ABC, estudou com um professor lendário de bateria Cara, lá do ABC, que é Eu o me Lenilson. lembro a primeira vez que eu vi o Eloy Casagrande tocando, cara. O moleque já era um monstro, mas era um tipo prodígio, com 14, 15 anos, eu acho que foi, se não me engano, foi no Faustão. Levar um moleque pra tocar bateria de rock and roll no Faustão. A hora que eu vi esse moleque sentar pra tocar, eu falei, que é isso? O bicho é um alienígena, cara. É um demônio, cara. Pra substituir o Igor, né? Monstro, Então, você vê que a coisa vem de muito tempo, assim. Te interrompi, desculpa. Mas não interrompeu muito, né, mano? E teve esse lance do ABC, aí quando a 97 tava lá, era uma rádio normal, trabalhava na linha
tentava ser rádio sucesso e tal, mas aí os camaradas começaram a ver que a veia roqueira da região era mais forte, né? Aí eles tinham aberto um programa, acho que era um dia por semana, que era o dia do ouvinte. Então você ligava pra rádio e pedia, né? Pô, aí começou o pessoal de rock pedindo, papai, os caras acabaram abraçando a coisa, né, meu? E aí começou a dar uma força pras bandas. Aí começou a aparecer alguns selos, mas os selos não rolavam muito, não. Um belo dia tinha as festas de aniversário da rádio. Aí o pessoal vai daqui, procura dali. Acabaram chegando no Golpe de Estado. Aí o golpe fez um maior sucesso, que no fim das contas pintou uma vinheta pra rádio e acabaram chamando o pessoal do golpe pra gravar. Quem canta uma parte da vinheta é o Laerte. Laerte Sarrumor, que é do Língua de Trapo até hoje. E o Catalau, que era o vocal do golpe na época. Então o golpe foi, acho que em 1987, 88, aí fez bastante shows lá na região. Tinha gente que achava que o Golpe de Estado era uma banda de Santo André, tanto que eles tocavam, não de Santo André, né, mano? Mas do ABC, porque eles tocavam muito lá, né? Mas me conta da época do Marcenaria. Como que a gente se conheceu? Bom, Marcenaria foi uma indicação do Guila. E aí, a confusão que eu fiz, ó. Não, mas é bom, é bom. Eu conversei com o pessoal do Mestre Duca e recebi um telefonema do Renato Zanuto, pouquinho depois. E eu me confundi, cara. Aí eu falei, tá, beleza, então onde a gente se encontra e tal. Pô, eu marquei com o Zanuto E a gente tava esperando e ele. liguei de volta, falei, ó, tá tudo certo, então, beleza. Cara, no fim das contas, eu furei com eles no primeiro show. Aí depois, pô, mas o cara, não sei o que, falou, meu, mas o cara segura a onda e tal. Depois passou acho que uma semana, uns 15 dias. A gente fez contato de novo, e aí a gente começou a trabalhar junto. E aconteceu uma coisa muito engraçada com esse lance do Mestre Duca. Eles já tinham produzido um vinil, quer dizer, um vinil, um CD, e estavam gravando o segundo. Você já entrou, já era o Kiko, né? Jogando guitarra. Já. A formação era você, Eu, o Polones, o na bateria, Polones, o o Kiko Kiko e o Ivan. E vocês estavam, acho que, finalizando com o maestro Billy, que era o DJ do Caldeirão do Hulk. aquele CD lá. Billy, gente boníssima. Tá morando na Alemanha. Aí, meu amigo, os caras conheceram um divulgador que tinha uns contatos e de repente esse cara se mudou para uma cidade do oeste da Bahia. Passou um ano tal, e já com 2006 isso. a bolacha nova na mão, eu recém-casado, Precisa lançar. tal. Aí cheguei pra mulher e falei, olha, os meninos estão indo, vamos fazer acho que nós vamos ficar uns 3 dias na estrada, entre ida e volta e tal, porque vai ter um show numa faculdade em Minas, Exato. Pra pagar gasolina. que eu Lógico. nem lembro qual que é a faculdade e que Nem que cidade que é. Eu não lembro, o Marcão não lembra, não Não foi, adianta. mas beleza. Mas depois de Minas, nós fomos para essa cidade no oeste da Bahia, chamada Condeúba. Perto de Caetité. Vitória da Conquista. Do Aí, lado. chego pra minha mulher e falo, ó, Débora, vamos, acho que entre ida e volta vai dar uns 3 dias. É uma cidade, nós vamos em Minas primeiro, numa faculdade, vai tocar num campus lá, e depois nós vamos subir pro oeste da Bahia. E o nome da cidade é Condeúba. Pra que eu fui falar isso? Minha mulher começou a rir. Eu, pô, mas você tá rindo de quê, bicho? Ah, o Condeúba é a terra natal do meu pai. Eu falei, não é Como que é o nome possível. dele? Ah, Dionísio. Dionísio. Precisamos Mas, conversar. Chegando lá, nós vamos conversar. Foi uma epopeia, meu amigo, porque, pô, o primeiro show lá no campus, tá, aconteceu um negócio que eu fiquei até abismado, meu. Eles fazendo o repertório que eles tinham ensaiado e tal, e tinham tocado, acho que, uma música. Eles tocavam, em média, uma ou duas músicas
Uma de cada CD que eles tocavam. Quando tocavam. Sim. Tinha muito lugar que você tava lá pra você. Aí colou ouvir e vai. uns malucos na beira do palco e eu tô ali do lado, né, bicho? Pá. Daqui a pouco os caras começam a gritar lá. E aí, meu? Cadê as músicas da banda? A gente quer ouvir as músicas da banda. CD, vocês não vão tocar as músicas do CD. Aí, meu Deus. Bom, seria bom se todo lugar fosse assim. Isso é Né? verdade, cara. Meu Deus. Mas, né, meu, a banda, pra sobreviver, teve que fazer essas coisas de fazer, insertar. E no fim das contas, você acaba caindo, porque você fica fazendo muito corporativo, o bar, e Você acaba virando a banda de bar. Sim, o espaço autoral não tem, meu. Difícil um bar que fala, não, meu, vamos fazer aí Toca o seu. quintas autorais. Ninguém vai querer. Ninguém vai querer hoje em dia. Infelizmente, porque até te falo, da mesma forma que eu, quando vou sair, é até vergonhoso falar isso, mas de tanto conviver com música, eu opto por sair para um bar que não tenha música ao vivo, porque eu não aguento mais. Eu vivo, eu trabalho, eu respiro música. Mas... Eu quero falar com os amigos, eu não quero escutar música. É. Deus me desculpe, mas é isso. Não, mas se quando vai, Imagina também autoral. não vai pra conversar, tem que ouvir. Exatamente, tem ouvir. Que, sabe? Você vai E foi uma curtir. coisa que achei estranho. Aí, ó, agora vamos lá pra outra cidade, lá Condeúba, a terra natal do sogro, né, meu? E estamos indo nessa E estrada. a gente na van, né? A Era gente tinha uma comprado van. a grambesta. E E eles- todo mundo ia dormindo. e se E ficava, revezava. e ficava dois, então ficou o Cola e eu fiquei dirigindo. E, meu irmão, o máximo que você tinha... Nossa, eu lembro como se fosse hoje. Era um Era o mapa. papelzinho impresso. Imprimido é boa. Impresso. O mapa, meu. Sim. Aí estamos indo, né? Pai, troca ideia, e vai daqui, vai dali. Vamos parar aqui, vamos. Vamos. Abastecer. Pô, aí um amigo, nós estamos indo pra... Quantos quilômetros pra chegar em Montes Claros, eu acho que era, né? Era praticamente divisa de Minas. Perto de Salinas era. É. Aí o cara não queria... Primeiro lugar, a gente tá onde? Nós estamos indo pra Bahia, nós vamos pra Condeúba, então eu teria que pegar um retorno, eu tinha que pegar... Aí não sei quem lá, bicho, chegou assim... Olha, é melhor vocês voltar aí por Porteirinha. E aí explicaram lá e não sei o quê. Aí, naquela dúvida, antes de sair do posto, ligaram pra pegar informação aqui em São É Paulo. verdade. Meu... E Pra parecia o seguinte, olhar que no a mapa, gente... no Google, a olhar no gente mapa, no guia de rua. A gente tinha ficado junto, conversando, dirigindo, só que parecia que eu tinha errado uns 400 quilômetros. Que tinha que ter virado lá atrás. Fim das contas, nós entramos no raio dessa... Porteirinha. Voltamos e entramos pra essa porteirinha. Pô, a estrada tava boa. Tá, o asfalto, dali a pouco, meu amigo. Terra. Aquele breu e tamo indo. Daqui a pouco pintou um clarão lá na frente. Falou, opa, acho que chegamos na cidade. Chegamos num distrito lá de Porteirinha. Paramos num bar, um cara com uns clipes e tal, né? Paramos lá, né, bicho? Vamos tomar uma água aí, vamos esticar as pernas e tal. Aí começa a trocar ideia e tal. Aí eu virei pro barcão, falei, bicho, a mesa de som tá aí, a gente pluga nesse negócio aqui. Era um posto de gasolina, bicho. O agito, a gente faz qualquer coisa aqui, bicho. Vamos tocar aqui, bicho. Eu comecei a botar uma pilha, né, meu? Aí eu... Vamos trocar ideia com o cara do bar, o cara que tava fazendo o evento no posto, aí o cara não... Ficou meio, não, mas aí teria que marcar, porque... pá, agora... A gente tava perto de Pai Pedro. Aí, meu, beleza, e vamos. Pegamos lá uns paralelepípedos do centro da cidade, segue a placa, estrada de terra, meu amigo. De novo. Aí, resumindo a história, a gente, se os caras não tivessem dado aquela cantada fita errada pra nós voltarmos e ir por Porteirinha, E depois Pai Pedro. Davam o quê? 100 quilômetros? Era uma reta. Pode continuar. A gente chegou no posto, no meio da estrada. O cara não sabia me falar aonde a gente Era estava, só em que continuar. cidade. Ele não sabia falar aonde o posto dele estaríamos estava. em Condeúba por volta de, no máximo, 1h30 da manhã. Nós conseguimos chegar em Condeúba, para resumir a história, 6h30 da manhã. Deu mó rolê. Não, todo mundo... E todo mundo querendo me espancar.
Porque você errou o caminho. Aí fica aquela história que os caras assim... Não, e aí tinha que ter as X quilômetros, tinha que trocar o motorista, né? Nossa, E é muito gostoso. Você vai assim, né? senão não vai. Você Mas tá teve um trecho lá que... Acho que o máximo que conseguiu andar foi 40 por Sim, hora, olha lá. porque tava muito ruim a estrada. Ainda bem que a chuva tinha sido na Nossa, semana sim, não. anterior. Não, sim, mas não. tava... E aí você vai com uma van, bicho. Uma pá de música, uma Não, pá de não, não. equipamento. É, a bateria. pesou, A já bateria era. acho que tava no... Não, foi. No primeiro show teve que... Tava uma bateria inteira. Sim. O ampli de baixo. Amplo de guitarra. Ampli de guitarra, pedaleira, mais outras coisas, os instrumentos. Tudo. Ah, não tem como. Duas Mas a galera. Acho que era 2 baixos que você levava, É. 2 guitarras, tinha mais um violão, tinha mais as outras. Mano, era uma estruturazinha razoável. Pouco antes de você começar a trabalhar com a gente, que tinha os meninos que trabalhavam aí, essa época eu acho que o Gui ainda tava junto. A gente ficou uns 2 anos com essa van. Antes de eu sair da banda, era uma Gran Besta. Era aquela daqui, a grandona. Cabia tudo, que era muito legal, porque, meu, é diesel, cabia tudo e a gente acabava economizando e ganhava no... Ainda tinha até um espacinho que dava pra ir Sim, alguém deitado. Cara, a gente dormia, porque iam 2 à frente e ficavam 3 pessoas, às vezes 4. Então, eram um banco que uma pessoa ia dormindo, outra dormindo no chão, outra no banco, outra no chão. Sim. Sem 6 pessoas que numa limousine. Tranquilo. Beleza, só que a primeira viagem que a gente comprou a Gran Besta... Puta que pariu, irmão. Foi Calma, começa a minha Marcão, história de calma. amor com o Rio de Janeiro nessa viagem, irmão. Porque, cara, eu acho que até teve um podcast que eu falei isso daí que a gente gravou. Que, irmão, a gente comprou a van, tudo ok, legal. O cara que quer vender, Ele fala, não, meu irmão, não, carteira B. Porque a gente vai comprar semana que vem. Não, vocês vão pro Rio de Janeiro de van. Olha a economia, em vez de 2 carros, pá. Compramos uma van. Feliz da vida, cara, brancona, bonitinha, botamos um adesivo lá, Mestre Educa, pá. Pegamos estrada, irmão. Estamos chegando no Rio de Janeiro, na linha amarela, eu acho que linha vermelha, não sei qual que é. 3 da manhã, que a gente tinha que chegar na pousada logo cedo. Perfeito. 6 da matina. Permitam uma parte. Vocês já tinham, né, a essas alturas, vocês já teriam passado por Belfort Roxo ou Del Castilho? Eu não sei porque. Eu não tenho a menor ideia, eu tenho medo daquela É, cidade. bicho, ali, Baixada. Você sabe que paulista entra no Rio de Janeiro e o pessoal fala: olá, tem paulista, pega. Não, Cara, não é bem assim. Meu irmão, 3 da manhã a gente lá, primeiro rolezinho com a van. Aí eu vejo encostar um carro do lado. Falei, porra é essa? Era um carro da polícia. O cara botou o trabucão. Costa! Eles não falam encosta, eles falam Costa! Pensei que as costas, né? Aí paramos o carro lá, o cara com o trabucão na mão. Aí, meu irmão, vou abrir, vai descer 1 por 1. Era policial. Cara, abriu, a gente foi descendo, né? O cara viu placa de São Paulo, van de banda, tudo fechado. Falou, eu vou ferrar com esses paulistas. Aí tava descendo 1 por 1. Eu nem sei se já contei essa história antes, contei? Não. Cara, aí, enquanto isso, o outro policial foi pegar os documentos com o Ivan. Aí a gente desceu o Douglas, desceu o Kiko, eu acho que o Danilo, ou os meninos que estavam com a gente, desceu, papapá. E, meu, uma coisa que eu não vou mentir, cara, a gente bebia, só que ninguém usava droga. A gente bebia, não que droga não seja, não que álcool não seja uma droga. Aí, meu irmão, descendo. Aí eu vejo a frase que mudou minha vida. O cara esperando lá, e o cara falando com o Ivan, né? Pô, Paulista, carteira AB, aí tu me fode. Porque é 18 pessoas, é carteira D. Meu irmão do céu. Aquele momento, a gente entendeu como é que as coisas funcionam pro lado de lá, cara. E o cara fazendo... Meu, a gente abriu a van de madrugada, no meio da estrada, Mostrou desmontou tudo. tudo. Não Pra é ver que que não tinha mostrou, nada, tá ligado? desmontou tudo. E o Douglão inventou de levar uma prancha.
Aí o cara começou a fuçar, falar, achei, meu irmão, achei! O cara pensando que era maconha, sabe o que era? Parafina. Não, era alho, pra tirar mal olhado. O Douglas tinha uma tronchinha com alho lá. Não sei porque, mas é um careca tonto mesmo. Cara, aí encurtando, não deu nada, só que a gente tava com carteira B. Aí a gente deixou um cheque assinado, praticamente do cachê dos 2 shows na mão deles. E os caras vieram seguindo a gente até a Ponte Rio-Niterói. E meio assim, vocês estão ligados que eu peguei o documento de vocês, né? Vocês estão ligados que esse cheque segunda-feira vai cantar, né? Lógico que o cheque cantou, ninguém fez nada, né? E eu quero saber a hora que vocês voltam, porque senão vocês vão ser parados por outro cara. Se for parado, você já parado por mim. Brasil. É. Não, e a gente não tinha a menor ideia, porque o vendedor da van falou que carteira B era ótimo. Os burros... O cara queria vender, né? Exatamente. Ele vendeu a grã-besta para as bestas. As bestas abraçaram, vambora. E tome-lhe. Não, é. Mas falta de conhecimento. Total. É isso. A informação... Né? Né? Esse que é o diferencial, né? É. A informação. Que tá muito rápido hoje em dia, cara. Com Muito certeza. rápido. E com essa história maravilhosa aí do Marcão aí, acho que a gente Mas... tem que. A gente finaliza aqui, meu, a gente quer te agradecer de verdade, Cola. Que se a gente ficar aqui, a gente vai até umas horas, porque você é um cara. Mano, Não, vou isso- falar que é o Forrest Gump, porque o Forrest Gump os caras tiram uma com a cara do cara pra É. contar a história. Mas você é um cara que, se a gente for aqui, a gente Não, pelo amor de Deus. vai passar isso, aqui, ó, a gente toma uns termogênicos que a gente faz uma rave aqui do podcast. Isso que nem Rave. começou a falar do Rádio Táxi. Isso. Então. Nossa É mais um que vai pra lista do Voltaremos aqui, Voltaremos. mas a gente já volta com o plus, né? Que o cara tem que falar. com o ponto. Com o ponto, com os bullet points aí. Não, fala só das viagens aí, das viagens da estrada com as bandas. Perfeito. Olha, uma coisa importante que você precisa mandar um abraço, eu preciso mandar um abraço, que eu sei que ele vai ver pro Vigna. Ô, Grande Vigna! Grande Esse- Vigna! Vigna, um abração também aí. Esse é um grande baterista, bicho. Esse O baterista homem das do café no alicate. Baterista das multidões. Muito bom. Acompanhou várias feras aí do cancioneiro popular nos anos 70. Desde quando ele subiu da Baixada. Ele tocava nas bocas de Santos, nas boates lá em Santos. Tocava com o Nelson Ned. Legal, legal. Veio pra cá tocando e começou a tocar com o Nelson Ned, foi pra... Na verdade, quem trouxe ele pra São Paulo, quem deu um toque pra ele vir pra São Paulo foi o Moacir Franco, né? O Moacir foi fazer um show em Santos e o Vigna acompanhou. E aí, quando ele subiu pra cá, e foi tocar numa boate, quem cantava na boate? Nelson Ned. Grande. Aí ficou amigo do Nelson e foram. Aí o Nelson ganhou o festival e fez carreira internacional. E o Vigna tava em todas com o Nelson. Muito legal. O Vigna tem história. Mas Esse- tudo passa, tudo passa. Quem sabe um dia a gente não traz Sim. o Gran Xamã, como eu chamo ele, vai dar um pau aqui, né? Pô, Porque aí Será é um o. prazer. Né? será um Aqui prazer. é o podcast da galera, né? É isso aí. E aí, muito obrigado com mais um Galera Pod. Podcast da galera. Eu sou o Diego. Eu sou o Marcos, nosso amigo Cola. Muito obrigado, Cola. Obrigado. Valeu, irmão. mano. Obrigadão aí. Com Deus. Deus abençoe. Valeu. Obrigadão, pessoal. Tamo junto. Abraço.